vocês? Eu não tinha reparado que vocês estavam aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Pois é, a gente fica um tempo sem fazer nada, depois a gente volta pra gravar e é assim que a vida segue. Mas a melhor parte disso é o conforto de poder ser livre e fazer as coisas como quer ou como se sentir confortável, não é mesmo? Pois bem, no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês que eu estou escrevendo um livro. Mais ou menos. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui fascinado por histórias incríveis. Sejam publicações em quadrinhos, HQs, sejam publicações literárias. As escolas que eu estudei tinham programas para alunos poderem retirar livros e também a gente acabava ganhando aqueles livros tradicionais que o Estado dava na época. Mas não só isso, eu sempre fui uma pessoa que gostava de assistir muitos filmes, eu gostava de jogar muito videogame e por algum motivo ou outro eu fui muito cativado por histórias. Eu acho que esse notebook que tá aqui tá meio desconfortável, porque se eu chegar aqui assim fica melhor. Fica melhor. Se adaptando, né? Uma coisa de cada vez. Pois bem, eu começava a escrever histórias nesses universos que eu consumia. Eu costumava a desenhar bonecos palitos e a numerá-los em sequência como se fossem um storyboard. Talvez daí que tenha vindo a minha vontade de querer trabalhar com cinema. Naturalmente eu comecei a escrever essas histórias, comecei a bolar roteiros de filmes, roteiros de curtas, comecei a escrever contos, poemas e acabei eventualmente caindo de cabeça nesses projetos literários. Para vocês terem uma ideia, eu até vou verificar aqui para saber quanto tá mais ou menos. Eu tenho uma pasta no meu notebook que se chama Roteiros. Aqui eu ponho tudo que eu escrevo dentro dela. E atualmente ela tá... Nossa, é um número bem satânico. Ela tá com 699 arquivos. Grande parte desses arquivos são arquivos de texto que compreendem entre poemas, contos, projetos de livro. Muitos, talvez mais da metade deles, estão inacabados, mas grande parte deles também está concluída e eu acabei dispersando eles em algum lugar por aí. Um projeto de livro não é uma coisa necessariamente fácil, tá? Principalmente no Brasil. Quando eu digo que eu estou escrevendo um livro, mais ou menos, é porque há muitos bloqueios, sejam eles pessoais, sejam bloqueios que esse mercado traz, ou sejam bloqueios criativos também. É quase como se fosse uma coisa afetando a outra, de certa maneira. Isso ocorre, entendeu? Embora eu não tenha desistido dessa ideia, eu tento me recuperar e tentar superar esses problemas cada vez mais que eles possam parecer difíceis e complicados. Então, não desistam nunca de seus sonhos. Falando da situação do mercado brasileiro, e talvez seja um dos pontos principais que me levam ou que me desmotivam a lançar um livro no mercado. Segundo dados da Unesco, o Brasil é o 8º país do mundo com mais analfabetos. São aproximadamente 14 milhões de pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Por consequência, isso afeta o mercado literário no nosso país, acredite ou não. As editoras, elas precisam ter lucro, né, com os produtos que elas trazem para cá. Obviamente, esse número de analfabetos no país, eles acabam interferindo nesse processo de lucro pelas editoras e, consequentemente, o autor da obra também vai acabar sofrendo por isso. Muitas editoras tendem a receber também em média de 10 originais por dia. Vocês têm noção disso? Cara, é muita coisa escrita, é muito autor, às vezes as pessoas não têm, às vezes os editores não têm tempo para ler tantos, então eles têm que saber precisamente qual o projeto que eles querem investir. É muito
é muito levar em consideração o que está sendo lido no momento, o período que a gente está vivendo, o que o mercado está pedindo. Então é muito comum para autores iniciantes acabarem se frustrando nesse processo, porque obviamente eles vão priorizar aqueles que já têm seu público. Até porque essas editoras têm um grande custo de produção dessa obra, né? Hoje em dia no nosso país as coisas estão ficando cada vez mais caras, cada vez mais inacessíveis, né? Então há uma certa dificuldade em produzir em grande escala esses livros, né? Produzir grandes tiragens. Eu tenho que dar um tapa no meu microfone, né? Há então grandes dificuldades de produzir livros em grandes tiragens para poderem ser enviados para as livrarias. Mas e aí, quais são as soluções para quem quer lançar livros no país? Bom, tu pode optar pela edição de autor, ou seja, lançar o livro por conta própria, né? E há possibilidades de fazer isso. A Amazon é um lugar onde tu pode publicar o teu livro e colocar um valor de custo. Se eu não me engano, eles acabam ficando com uma parcela. Tu pode publicar também pelo Wattpad, que é um aplicativo /site onde há autores iniciantes que publicam contos, histórias ali. Pode publicar num site que tu quiser criar, num blog, enfim. Há várias possibilidades. O problema disso é tentar construir um público que seja cativado pela tua obra e convidar eles a ler, convidar eles a experimentarem aquele universo que tu escreveu. E a gente não está falando de um filme, a gente não está falando de um jogo, nós estamos falando de ler. Para muitas pessoas, a simples ideia de ler algo com 200 páginas é algo aterrorizante. As pessoas se sentem intimidadas por aquilo e, obviamente, acabam optando por outras formas de mídias mais acessíveis. Hoje, no nosso mundo globalizado, onde muitas coisas são feitas de forma apressada, há de se pensar em maneiras de atrair um público leitor. Uma forma que isso foi feita nos anos passados foi com o Eduardo Spor, né? A Batalha do Apocalipse, excelente livro dele, foi vendido de boca a boca pelo site do Jovem Nerd, lá na Nerd Store, e foi um sucesso, porque o público foi cativado por aquelas pessoas que estavam produzindo aquele conteúdo em podcast, e pôde atraí-los para poder absorver o conteúdo literário que o Eduardo Spor tinha criado, né? Então é isso aí, guys and girls. Eu não desisto do meu sonho de querer publicar um livro, querer lançar um livro. Eu acho que falta muita motivação e todo dia a gente vê alguma coisa que parece que te empurra para trás. Nessa vontade de querer fazer algo, de querer correr atrás do sonho. Mas eu tenho muitos projetos aqui no meu notebook que eu quero dar vida para eles. Cara, eu tô correndo atrás, sabe? Fazendo o melhor que eu posso. Então eu espero que algum dia vocês possam apreciar as coisas que eu escrevo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Tô com algumas ideias de algumas coisas que eu quero bolar. Eu recém me mudei, então meu som tá parecendo que eu tô dentro de um banheiro, mas eu juro que eu não estou dentro do banheiro. E em breve eu espero trazer conteúdos bacanas para vocês. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Hora do café.